Pessoal, estamos aqui, né, gravando Curitiba, Eustáquio. Eu estou devendo, né, recrutar uma mulher para participar aqui de forma regular. Não esqueci, não, não esqueci, não. Então, olha aqui, vamos começar falando de um assunto lúdico. O Botafogo foi campeão em 95. Todo mundo disse, quando ele assumiu a liderança desse campeonato, que era que nem o elefante na árvore, ninguém sabe como chegou lá, só sabe que vai cair. Não caiu, ganhou do Palmeiras fora de casa e agora vai perder o técnico. Só acontece com o Botafogo. Só acontece com Só o quero fazer, Botafogo. só quero fazer um reparo. Esse título que você citou do Botafogo aí foi roubado do Santos lá no Pacaembu por aquele árbitro, que eu não me lembro o nome, ele infeliz. Túlio Maravilha. Mas o Santos tinha um timão, Giovani, Mas e, você torce para o e... Santos, cara. Você vai achar toda derrota. O Não, seguinte: mas aquele... todo torcedor, quando o ali time não, perde, diz que foi roubado. eu dispenso o argumento, eu só convoco as imagens e pronto, está resolvido. O O, cara o cometeu erros Roberto, atrocidades. o Chico Buarque tem uma música que fala e se, né, com o Francis Haim, e se? E se o mar pegar fogo? E se não sei o quê? E se o Botafogo Botafogo for for campeão? campeão. Tá lá na Aí música, cara. Bem o, lembrado. o Botafogo foi campeão ano passado da Série B, né? Aí, pô, é campeão pelo menos da Série B. Ninguém. Ninguém esperava o Botafogo liderando o Campeonato Brasileiro. Ninguém. Ninguém. Aliás, e o vice, todos dois, né? O líder, que é o Botafogo, e o vice, que é o Grêmio, vieram da segundona. É, Vieram da segundona. da Agora, segundona. isso aí é o seguinte, a nota que, lógico, isso vira um problema, né? O time liderando o campeonato, o técnico vai embora. Agora, o que eu anoto aí, que me parece relevante, é o seguinte, é como nós naturalizamos as relações com ditaduras, né? O Lula, essa semana, elogiou, colocou dúvida na democracia Da venezuelana, Zazuela. da Venezuela, e aqui o técnico do Botafogo vai trabalhar numa ditadura e tá tudo certo, tudo bem, tudo normal, não tem problema nenhum, É né? porque Pode até fazer Copa lá que não tem problema nenhum. O o problema é a Rocha, Venezuela. se a ditadura tem dinheiro, é uma coisa. Se a ditadura não tem dinheiro, É é isso, outra. é isso. Ditador rico é uma coisa, ditador pobre é Exatamente. outra, entendeu? A democracia é assim, É Eu diria relativo, é mais. relativo, é Aí eu vou relativo. provocar relativo. O você, Lula está Rocha. certo. Ditador que enriquece o país é uma coisa, ditador que empobrece o país é outra. Aí o Rocha vai Aí, vir. aí, mais Não, um, mas é o mais, boicote. mais um conceito relativo aí, Staca, tá Aí, vendo? Para falar em ditadura, em colonialismo, né? Esse fim de semana, domingo, quando esse vídeo for para o ar, os baianos vão estar comemorando os 200 anos da independência, né? Porque a Bahia foi o último baluarte. É claro que tem gente maldosa que fala que o baiano é tão lento que a independência foi um ano depois. Mas isso são os inimigos da Bahia. Na verdade, a Bahia lutou até o fim. E saiu um artigo de um amigo meu agora recente, é muito interessante, eu acho que as pessoas não conhecem. Aqui em Ipanema, aonde a família do Alberto tem um grande latifúndio ali, que mentira, que mentira. as ruas de Ipanema homenageiam os revolucionários da Bahia. A Joana Angélica, a freira lá que resistiu à invasão do convento, a Maria Quitéria, a nossa Joana d'Arc, né, que vestiu do Exército, o Barão da Torre, o Visconde de Pirajá, Garcia Dávila, Barão de Jaguaribe, todas essas ruas de Ipanema são homenageando os revolucionários baianos da independência de 1823. Lá na Bahia eles mudaram o nome do aeroporto. É uma Aquilo impostura, foi né? um absurdo completo, cara. Aquilo foi uma vergonha. Uma vergonha aquilo ali. Uma vergonha. Mas é o 2 de julho, é o 2 de julho, o famoso 2 de Você julho. fala essa coisa de baiano, de trabalho, um ano depois. Eu, quando dava aula na UF, eu fazia
uma parceria com o pessoal de estatística, eu dava aula de ciências sociais e tinha estatística. Aí os alunos não gostavam. Aí eu estabeleci uma relação com alguns professores de estatística para botar cientista social junto com eles dando aula de estatística. Foi um negócio muito legal. Aí tinha um cara lá que era baiano, né? E eu brincava com ele, um desses parceiros meus da estatística. Pô, você é baiano, baiano não gosta de trabalhar. Ele falou, Alberto, você não entendeu. Baiano gosta de trabalhar assim. Só que para nós o trabalho é um prazer, o trabalho é um deleite, o trabalho é algo que nós fazemos nos divertindo. E é por isso que o baiano faz do jeito que ele faz. Ele explicou, e, cara, eu fiquei com isso, nunca esqueci disso. Não, uma das músicas mais famosas do Dorival Caymmi gastou 30 anos para fazer. Ele fez a primeira parte, aquela do João Valentão, ele fez a primeira parte e não conseguiu fazer a segunda. Aí, 30 anos depois, ele conseguiu completar a música. É uma maravilha a música. Mas, assim, ele gastou 30 anos. Aqui em Curitiba, há muitos anos, o meu escritório atende a CNT, que é a televisão da família Martinez. E eu comecei a trabalhar lá, dar assessoria jurídica para eles, eu acho que em 99, quando o Zé Martinez ainda era vivo. E eu tive assim, o prazer, a honra e a felicidade de poder conviver, em função desse trabalho, com o Dr. Oscar Martinez, que é o patriarca da família e tinha sido amigo pessoal do Assis Chateaubriand. Aliás, tem uma cidade aqui no Paraná chamada Assis Chateaubriand, que foi fundada pelo Dr. Oscar Martinez, que atribuiu à cidade o nome de Assis Chateaubriand, e foi a única vez que o Assis Chateaubriand veio ao Paraná, na vida toda dele, e na instalação lá do município. E ele contava a seguinte história, ele gostava de escuna, ele tinha uma escuna em Angra dos Reis, uma escuna de 70 pés, uma maravilha, uma casa flutuante. E aí ele que foi para Valença e acompanhou a elaboração do projeto da escuna, da confecção da escuna e tal, e a escuna era para ser feita em 6 meses, e disse que demorou uns 3 anos para fazer a escuna. De vez em quando ele ia lá ver como é que estava, chegava lá, não tinha ninguém trabalhando no canteiro, na escuna. Mas cadê o pessoal? Eu falei, não, o caranguejo está correndo, doutor. Aí o pessoal vai correr atrás do caranguejo. Mas o que eu tenho a ver com isso? Não, o pessoal está correndo atrás do caranguejo. Na hora que terminar lá, eles voltam aqui. Aí a escuna era maravilhosa, mas ele contava essa história. A paciência, essa malemolência do baiano, né? Mas o produto final tinha uma qualidade, a escuna dele era uma coisa maravilhosa, entendeu? Uma obra-prima. Então, é isso. O baiano faz devagar, o trabalho é um mas faz prazer. efeito. É isso. O Eustáquio, tem um cara... O seu som está um pouco baixo, Alberto. O seu som está um pouco baixo. Sei lá, então tem que falar mais alto. Agora melhorou. Tem um cientista político argentino radicado nos Estados Unidos, Sebastián Mazzucato, que publicou recentemente um livro que é interessante. Ele mostra, tem a ver com esse negócio da Bahia, ele mostra como países grandes da América Latina poderiam ter ficado pequenos, e aí ele mostra que o Brasil poderia ter perdido o Rio Grande do Sul, poderia ter perdido Bahia, Pernambuco, poderiam ser outros países, né? E países, aí ele mostra também a Argentina, né, as revoltas internas, mostra o México poderia ter ficado pequeno, e ele mostra como países pequenos da América Latina poderiam ter ficado grandes, que era o caso da Colômbia, tinha a Gran Colômbia. É bem interessante o trabalho do cara. A Venezuela, o Simão Bolívar, ele saiu e foi conquistando a Colômbia, depois o Peru e Bolívia e tal. E em cada país desse, ele deixava um general dele. A ideia é unificar a América inteira. Mas aí, quando ele morreu, cada general tomou conta do seu pedaço. A esse respeito, tem um livro que eu sempre recomendo, até já mostrei aqui em bate-papos nossos passados, o programa A História da Natureza, que conta a passagem do Humboldt aqui pela Venezuela, no final do século XVIII, começo do século XIX. Ele fica aqui, acho que 3 anos na Venezuela, e depois, na volta, ele fica um tempo. É esse aqui? Exatamente. Ele fica uma temporada nos Estados Unidos, né? E ele cria relações com os fundadores lá nos Estados Unidos, com os pais fundadores, Thomas Jefferson, exatamente. Hamilton.
Hamilton, com esse pessoal todo. E aí, com o presidente da época, que era eu esqueço o nome agora. Adams, eu acho. Não, depois do Adams, o presidente que veio depois do Adams. Já vou me lembrar. E aí, o primeiro foi o Washington, o segundo o Adams e o terceiro... Thomas Jefferson. Thomas Jefferson. Aí é o seguinte, ele cria uma relação com eles, depois ele volta, vai embora. E aí, quando o Bolívar começa a fazer a confusão aqui, os americanos queriam saber o que estava acontecendo. Certo? E aí eles se reportam ao Humboldt, que tinha sido amigo do Simão Bolívar em Paris. Tinha uma relação pessoal, fizeram muita festa juntos lá em Paris, e o Humboldt, inclusive, comenta, aquele cara festeiro lá de Paris dizia que ia fazer uma revolução. Eu falei, esse cara não vai fazer revolução em lugar nenhum. E no final das contas, o cara veio para cá e fez uma revolução. E aí os americanos têm as cartas do Thomas Jefferson e tal, consultando o Humboldt sobre quem era o Simão Bolívar, o que ele queria, qual era o objetivo. E aí, no final das contas, o Humboldt revela que ele achava que a desconfiança dos americanos era que aqui no sul das Américas pudesse existir um país maior e mais poderoso do que os Estados Unidos. Desde então, vem essa preocupação dos americanos de controlar as coisas na América. E detalhe, Eustáquio, não só cada general, mas cada paizinho já tinha sua universidade. Então, as universidades também ajudaram intelectualmente esse divisionismo. E o Brasil só teve universidade do século XX, porra, não tinha como. O Brasil foi o último país a acabar com a escravidão e o último país a fundar uma universidade. Pois mas aí é o seguinte, o problema é que esses caras, esses libertadores, né, que nós chamamos hoje os libertadores, que é o principal deles é o Bolívar, esses caras eram intelectuais, tinham estudado na Europa e tal, né, não tinham esse compromisso que a monarquia tinha, com o atraso dos coronéis aqui, que eram iletrados, gente ignorante, que só tinha muita riqueza, muita posse, mas nenhum padrão cultural. A diferença é essa, né? Ô, Alberto, vamos falar do censo? O censo. Eu vi algumas inserções suas críticas ao IBGE. Eu acho um absurdo alguém que trabalhou a vida inteira no IBGE, que deve a sua aposentadoria a este trabalho, hoje, que não está lá. Eu defendo que eles deixem de pagar a sua aposentadoria por conta das suas críticas ao IBGE. Roberto, absurdo. Se o IBGE fosse a União Soviética, o Eustáquio seria o Gorbachev, seguramente. Rocha, é o seguinte, essa crítica que o Alberto está fazendo, eles fizeram para o Simão Bolívar, tá? Como que você está traindo aqui os interesses espanhóis na América, não sei o quê. Aí o Bolívar falou, não, eu quero um mundo melhor. Tal. Então, a minha posição com o IBGE é a mesma coisa. Eu defendo o IBGE, mas eu quero o IBGE melhor. Então, se precisar de fazer crítica, tem que fazer mesmo, porque o que vale é a avaliação científica, o que vale é a racionalidade. Não é o puxa-saquismo, não. A fisionomia dele. O cara é funcionário, vira puxa-saco. É outra coisa. Agora é o seguinte, o IBGE, coitado, passou por 2 anos e meio, quase 3 anos e meio de desgraça do Temer e depois uma tragédia no Bolsonaro. Tem que relevar. Mas, Eustáquio, se tiver 5 milhões abaixo, é pouco, porra. Não é grande coisa. Não, veja só, o Roberto é exagerado. O Roberto fica provocando para aumentar a audiência do programa dele. Não. Então, nunca busco isso, nunca. Ele adora uma polêmica. É mais ou menos assim, Jovem Pan, entendeu? Ele fica provocando para gerar polêmica. Mas a questão é muito simples. É o seguinte, a transição demográfica ela já vem de muito tempo, né? A população brasileira começou a diminuir o ritmo de crescimento na década de 70, tá? Porque até a década de 60, a população brasileira crescia muito, crescia 3% ao ano. Depois caiu para 2,5%, para 2%, para 1,5%, para 1%, agora para 0,5%. Então, esse processo de redução do ritmo de crescimento populacional era esperado, todo mundo sabe disso.
Agora, o número de 203, ele veio abaixo do que a gente estava esperando. E por quê? Porque, veja só, não é crítica, né? É baseado em dados reais, que o Alberto vai fazer, baseado em fatos, né? Não é em opinião. A questão é o seguinte, não tinha o censo, mas o Ministério da Saúde, através do DataSUS, ele tem dados muito bons de nascimentos e mortes, tá? Mês a mês. Tá? Então é o seguinte, se você pega os dados de nascimento da data de referência do censo de 2010 até a data de referência do censo de 2022 e subtrai os óbitos, isso aí que a gente chama de crescimento vegetativo, tá? Dá 18 milhões de pessoas. Nasceram 18 milhões a mais do que morreram no Brasil, nesse período de 12 anos. Tá? A população, em 1991, era de 191 milhões, arredondada. Com 18 milhões, dá 209. Tá? Aí você fala assim, vai ser 209? Não necessariamente, porque eu não estou contando a migração. A migração internacional do Brasil, ela sempre foi um saldo próximo de zero, porque a quantidade de gente que saía era mais ou menos igual à quantidade de gente que entrava. Só que existem indícios agora, mais recentes, que ainda não estão publicados, eu não sei qual que é o valor direito, mas vamos supor que seja 2 milhões de pessoas saíram a mais do que entraram. Então, os 209 caem para 207. Pode-se cair para 206. Mas 203 é pouco. Eu acho pouco. Entendeu? Eu estou só dando a minha opinião. Eu acho pouco. E a gente tem que estudar melhor, porque o IBGE só divulgou os dados da população total. Não divulgou sexo, idade, educação, mercado de trabalho, não divulgou nada ainda. Vai divulgar ao longo dos próximos meses. Eustáquio, uma perguntinha. Essa projeção da 209 que você falou? Não, isso não é projeção, não. Isso é os dados do censo de 2010 mais o crescimento vegetativo. Tá, isso não pode ter nenhum erro. É muito difícil ter um erro aí, né? Não, veja só. Não, não. O censo de 2010 pode estar errado. O censo pode ter exagerado a população de 2010. Isso também tem que ser avaliado. A pandemia você não pode partir desse pressuposto. Né? A pandemia claro, veja só, Rocha, a questão é a seguinte, o IBGE... Eu vou te dar um exemplo. Aqui no Paraná tem um município chamado Pontal do Paraná, que é um município recém-criado. Ele foi desmembrado de Matinhos, que é aquele município que você tem que necessariamente passar por ele, quando você vai por via terrestre, para chegar até a Ilha do Mel. Esse município foi um dos que mais cresceu no Brasil. As pessoas foram embora para lá durante a pandemia, entendeu? Ia ficar fazendo o quê em Curitiba? Não, veja só, vamos falar sobre esse tema aí, mas só para dizer o negócio seguinte. A última projeção do IBGE, projeção populacional, foi feita em 2018. E ela indicava 214 milhões de pessoas em 2022. Tá? Eu escrevi um artigo há 1 ano e meio atrás, para não falar que eu estou fazendo engenharia de obra pronta, dizendo que a gente não ia encontrar 214. Tá? Por quê? Porque teve a recessão econômica, teve a epidemia de Zika e, principalmente, teve a pandemia da Covid-19. Os números oficiais da Covid 700 e poucos mil pessoas morreram, mas os números estimados mais de 1 milhão de mortes. E tem mais de 1 milhão de pessoas que deixaram de nascer, porque as pessoas adiaram o casamento, adiaram o filho ou desistiram de ter filho. Então, a pandemia reduziu entre 2 e 3 milhões de pessoas da população. Então, aqueles 214 que a pandemia, que a projeção indicava, ele está exagerado. Só que o 203 ele está subestimado. O que pode ter acontecido? Pode ter acontecido que o IBGE não conseguiu cobrir 100% dos domicílios. Vamos supor que ele cobriu 97%. Que é normal isso, no resto do mundo acontece, você não consegue chegar no 100%. 3% é 6 milhões, entendeu? Então, a população pode ser 209. Então, a gente vai ter que estudar melhor. Então, assim, eu não estava fazendo crítica ao IBGE, eu estava dizendo o seguinte, que esse número
me surpreendeu. E eu quero entender melhor. Eu quero entender melhor esse número. Eu vou mandar essa gravação aqui para a ouvidoria do IBGE. Pode mandar. Eu sou macho. Eu sou macho alfa. Heterotop. Heterotop. Isso aí é uma amiga nossa chama o Alberto de macho alfa heterotop. Agora, você falou aí, mudando um pouquinho já de assunto, você falou da Jovem Pan, né? Não, só antes de entrar nisso aí, é o seguinte, para a gente não perder o negócio do censo... eu iria falar uma coisinha também. Só para não perder o negócio do censo, é o seguinte, além disso, você teve esse negócio que eu queria falar sobre o que você falou, Rocha. Alguns municípios decresceram a população de forma surpreendente. Aqui no Rio, por exemplo, tem São Gonçalo, o censo 2010 indicou 999.900 habitantes em São Gonçalo, é quase 1 milhão. Aí a estimativa do IBGE indicava 1.100.000. E aí, na hora que chegou o censo, deu 900 e pouco. É uma diferença enorme dentro do município. Agora, Maricá, que é a do prefeito Quaquá, o Roberto gosta do Quaquá. Não, Maricá é o sonho da esquerda, é o dinheiro jorrando do mar. E aí não tem que prestar contas. Então dá dinheiro para todo mundo. É o Maricá, sonho. Maricá a esquerda adoraria que o mundo fosse igual a Maricá. Maricá é a Saudita. Isso, e aconteceu com Maricá a mesma coisa que esse município que você falou aí, da Ilha do Mel, perto da Ilha do Mel. Maricá cresceu muito, muito. Agora, por que cresceu muito? Porque era muito pequena e qualquer movimento parece crescer muito. Agora, não cabe... O Maricá faz fronteira, mais ou menos, com São Gonçalo. Não cabe a saída de São Gonçalo para Maricá, entendeu? Não dá para você explicar. E, além do mais, São João de Meriti está com uma população menor do que em 1991. Então, essas coisas me surpreendem. Eu quero entender melhor. Eustáquio, eu quero entender melhor o que está acontecendo. O IBGE, ele tem lá tudo gravado, em GPS, áudio, etc. Ele sabe aonde teve mais recusa, né? A recusa... Não, além do mais, é o seguinte, está tudo publicado na página do IBGE. Você pode ir lá, que está a quantidade de recusa, a quantidade de imputação, está tudo transparente. Eu não estou fazendo crítica ao IBGE, eu estou dizendo o seguinte... Não precisa se defender, não. Eu estou brincando com você, cara. Sua aposentadoria vai ser paga nesse mês. Fique tranquilo. Eu estava morrendo de medo. O Alberto não me paga nada. O IBGE para de me pagar, eu estou perdido. Como é que eu vou sobreviver? Suzana, tudo que eu pergunto para o Eustáquio é a Suzana. Ele diz, espera aí, Alberto, eu vou te responder, mas a Suzana está viajando, deixa ela voltar. Aí, peraí, cara, eu falei, porra, é tudo a Suzana. A Suzana sustenta você e resolve logo tudo. Eu sou a favor do empoderamento das mulheres. Aí, quando o Alberto quer desqualificar, eu falo, não, é a Suzana. Que aí mentira. Ele faz. Agora, outra coisa que o Rocha falou, só para deixar claro, o IBGE sofreu muito com esse último governo, principalmente. O Paulo Guedes, quando ele indicou uma Suzana Guerra, não é a Suzana Cavenaghi, Suzana Guerra para presidente do IBGE, que era uma amiga da filha dele, que morava nos Estados Unidos, não conhecia muito o Brasil, não conhecia nova, não conhecia do IBGE, etc. Aí, no dia da posse dela, em 2019, a presidência do IBGE fica ali perto do Santos Dumont e tem uma vista maravilhosa para a Baía da Enseada de Botafogo e para o Cristo, e para o Pão de Açúcar. É uma vista maravilhosa. Aí o Paulo Guedes chegou lá e falou assim, para que o IBGE precisa de um prédio desse? Vão vender o prédio, vão tirar de recursos do censo. Então, isso gerou uma confusão danada. Né? E tirou dinheiro. Aí começou a dificuldade, não repôs o funcionário do IBGE, não fez nada. Aí, na hora que o censo ia para campo, veio a pandemia. Né? E aí complicou mais ainda. Aí chegou em 2021, o governo não pôs dinheiro, não alocou dinheiro para o censo. Aí o Flávio Dino, como governador do Maranhão, entrou no STF e o STF mandou dar dinheiro, mas fazer o censo em 2022. Aí veio 2022,
vem o censo no meio de uma eleição extremamente polarizada, né? Então, isso aí, entendeu? Dificultou demais o censo, dificultou. Então, eu estou chamando de censo possível. A Mira Leitão, me escreveu, eu falei isso para ela, ela resumiu assim em 2 linhas, né? Isso tudo que eu estou falando, ela resumiu em 2 linhas, falou, é um censo possível e nós temos de trabalhar com esse censo. Mas, de qualquer modo, 3% de subestimação não é tão ruim, né, Eustáquio? Não, não é, Tá não é. ótimo, tá ok, entendeu? Isso. É só que a questão é a seguinte, tem de fazer o alerta que não é para pegar a ferro e fogo. Ah, não é 204, não é 205, é 203. Não, não é assim. Tem uma margem de erro, tem uma margem de erro nessa questão. Então, é só para tomar cuidado com as análises. É isso que eu estou Não é uma chamando a margem de atenção. erro igual do Ibope, mas tem uma margem de erro, né? Não é melhor do que A margem de erro de 1% aí dá 2,5 milhões, isso. quase. Dá mais de 2 milhões. 1% dá mais de 2 milhões. Rocha, você ia migrar para outro assunto aí? A Jovem Pan está tendo uma histeria, porque o Ministério Público Federal entrou com ação para caçar a outorga de concessão da Jovem Pan nas emissoras de rádio, né? E aí o pessoal já está confundindo isso com liberdade de expressão, né? Não tem nada a ver com liberdade de expressão. O Ministério Público está apontando infração nas obrigações da concessão, né? E quando acontece isso, você tem infração nas obrigações da concessão, não importa de que natureza seja, se partidária, ideológica, administrativa, financeira, não interessa. O poder público já teria, o executivo, o governo tinha que ter aberto um processo para a cassação da concessão, né? E não fez isso. E o Ministério Público, então, foi e fez, né? A concessão está sendo utilizada, foi utilizada na campanha eleitoral, vergonhosamente, né, para práticas de fake news, de notícias falsas, de mentira, né, e continuou sendo usado depois, de modo que é absolutamente razoável que o Ministério Público entre com ação. Eu não estou dizendo aqui que tem que caçar, certo? Eu até acho que se tiver infração tem que caçar mesmo, né? Esse é um dos setores no Brasil que até hoje não vestiu a luva da democracia. As coisas são muito como eram durante o período da ditadura. A concessão de outorgas e tal, etc., para gente com dinheiro, do poder econômico. De qualquer maneira, se houve infração, o juiz vai decidir se caça ou não caça a outorga, né? Agora, criticar o Ministério Público, porque o Ministério Público propôs uma ação, sabe, aí é demais, né? E querer obstar aí esse exercício do direito de ação do Ministério Público com esse argumento genérico de liberdade de expressão não tem o menor cabimento, certo? Eu acho que quem praticou fake news, como a Jovem Pan praticou, tem que pelo menos ser constrangido, né, para que não faça mais, senão vira uma anarquia isso aqui. Algum tipo de multa. Vamos ver se, em vez de caçar, tem uma multa, mas eu concordo, né? Eu acho que tem limites do razoável, né? A Jovem Pan exagera demais. Inclusive, eu acho que lá atrás, não sei se permanece hoje, mas o YouTube tinha desmonetizado os canais, que ela tinha crescido naquela televisão de YouTube, né? E eu me lembro que o YouTube, eu não sei se foi mantido, eu não acompanhei mais isso. Ô, Rocha, deixa eu confessar um pecado. Com esse negócio aí todo do censo, eu dei entrevista para a Globo News, Band, para todos os jornais do Brasil, foi uma loucura. E aí dei entrevista, inclusive, para a Jovem Pan. Então, assim, se você me vê lá na frente, eu não tenho preconceito ideológico, eu estou defendendo a ciência, entendeu? Então, eu falo para qualquer veículo, independente de coloração ideológica. Falo cientificamente. E como é que Cara, foi? O seu contra-argumentador bateu em você? Não, foi só uma entrevista rápida, assim. Você tem um comentarista que tem uma posição política, que dê opiniões, ainda que desarrazoadas, né? Isso não tem problema nenhum. Agora, você usar a concessão sistematicamente para
mitigar a democracia, né, espalhando notícia falsa, isso aí não tem cabimento, cara. Isso tem que acabar. Isso, eu acho que tem que ser rigoroso com isso, entendeu? Porque nós temos outras emissoras no Brasil, né, de rádio, de televisão, que passaram por esse período sem fazer isso, sem se entregar a esse tipo de coisa, entendeu? Não dá. Eu acho que essa coisa Rocha, dessa, e a CNN? a liberdade E a de expressão. CNN? O que A você acha da CNN, CNN? a A Daniela, eles falaram que a Daniela Lima saiu porque eles estavam querendo impor uma coisa para ela e ela saiu de lá. Você tem notícia disso? a CNN é um streaming, ele não tem concessão, não tem outorga, né? Então, portanto, ele está mais liberado disso, certo? Aí ele se submete a isso que o Alberto falou aí, de desmonetização, da autorregulação que esses meios se autoimpõem. Mas quando tem concessão, tem que obedecer o contrato de concessão. E ele estabelece lá, está lá no contrato, está na lei, quais são as obrigações de uma concessionária. Ela não pode fazer o que a Jovem Pan faz. Ô, Rocha, só para mudar de assunto, o Haddad não está seguindo seus conselhos, hein? O Haddad resolveu colocar a meta de inflação. Primeiro, não aumentou a meta. E depois decidiu que ela é contínua. Uma mudança importante que melhora o nosso sistema de regulação, digamos assim, da política monetária. Então, ele foi contra todos os economistas. Eu sei que você não é economista, mas ele foi contra toda essa esquerda conservadora que defende coisas antigas. Ele foi contra toda essa esquerda de economistas conservadores. Você é muito esperto, você é muito esperto. Você, em vez de bater no Lula, tá? Fica batendo nos economistas de esquerda, não sei o quê. Não. O Lula é esperto. Esperto é o Lula. O cara que está puxando, certo, essas pancadas na autonomia do Banco Central, no presidente do Banco Central, que está pedindo isso, tudo é o Lula. Não, mas o Lula o Lula é um político. Ô, Rocha, Lula é um político, eu não sou. Então, o Lula é muito esperto. O Lula bate, fala, mas não faz nada. Ele não pediu, ele não decretou o fim da autonomia, ele não pediu a saída de Roberto Campos Neto, ele não. Então, ao fazer assim, ele agrada ao mercado financeiro. E ao falar o que ele fala, ele agrada a você e os militantes. Mas o que importa é que ele está fazendo. E o que ele está fazendo? Ele está controlando a inflação. Você tem que fazer uma análise do todo, né? Porque é o seguinte, é igual o Eustáquio fala do IBGE, é o censo possível. Certo? Lá vem o sofisma. Eu já conheço o Rocha, é o seguinte, quando ele faz essas analogias, vem um tremendo sofisma, é coisa de advogado, ele já está fazendo analogia com o IBGE. Isso é uma loucura, o Eustáquio, é uma loucura. O Lula pratica um dos valores mais, que eu diria, mais caros da política, que é fazer o possível. Nunca dar um passo maior do que a perna. E tentar sempre dar um passo maior do que aquilo que parece que pode ser dado. Então, o que ele faz? Ele tensiona para poder avançar. E aí é o seguinte, vamos voltar e pegar lá do como é que começou essa discussão, certo? O Lula um dia deu uma declaração dizendo o seguinte, olha, responsabilidade fiscal sem responsabilidade social não dá. Tem que ter responsabilidade social. Lembra? Esse foi o início desse debate, certo? Lá atrás. E ele tensionou, né? E dizendo o seguinte, nós temos que ter responsabilidade fiscal, mas tem que ter responsabilidade social, certo? Um sem o outro não vale nada e tal. E ele foi execrado, né, por conta disso, porque o dogma, né, da responsabilidade fiscal, os tarados da responsabilidade fiscal foram para cima dele, né? Dizendo, porra, ele está subestimando, relativizando a responsabilidade fiscal e tal. Então é o seguinte, o Lula vem batendo um prego de cada vez, ele está avançando, né? E, de fato, eu já lá atrás dizia que nós não teríamos um governo gastador, não seria um governo gastador. O Haddad ia para o Ministério da Fazenda cumprir a tarefa de ter responsabilidade fiscal, mas ter responsabilidade social. Então é o seguinte, o Lula está indo muito bem, o Haddad está indo muito bem, o governo está indo muito bem, o que está atrapalhando é o Banco Central, porque taxa de juro de 13,5% ao ano é um negócio inexplicável. O Rocha, eu concordo totalmente com você, e mais ainda, o Campos Neto está fazendo um papel ridículo. Já chegou, o setor bancário está contra o Campos Neto, a indústria toda está... E coisa ridícula, o comunicado do Banco Central
falou uma coisa, depois a ADA falou outra coisa, depois o Campos Neto falou outra coisa. Mas o mercado, com juro parado, ele não ganha dinheiro. O mercado não ganha dinheiro com juro parado. O mercado quer que o juro ou aumente ou caia. E cresceu a grita aí para fazer o impeachment do Campos Neto. Eu acho que tem que fazer, porque esse cara está prejudicando o país. Né? Eu não sou contra a autonomia do Banco Central. Eu sou a favor da redução de juros, mas não é de 13 para 6. Mas ficar em 13 é um absurdo. Ninguém está pedindo redução de juros de 13 para 6. Ninguém está falando isso. As pessoas estão dizendo assim, ele vai baixar 0,25. É um absurdo. As pessoas estão dizendo o seguinte: é um absurdo uma taxa de juros de 13,5%. 13,75. Sem nenhuma perspectiva de baixar. Certo? Esse juro já tinha que estar em torno de 12%. Entendeu? Vamos falar da inelegibilidade. E 12 é juro alto para burro. Entendeu? Bolsonaro já está eu acho, Rocha, que o Alberto está com muito dinheiro investido em títulos do governo, lastreado na Selic. Então, ele não quer. Ele não quer redução da taxa de juros. Você acabou de falar aí que ele é latifundiário. Eu quero, mas eu não quero que ameace a inflação, cara. A inflação, para mim... Você falou há pouco aí que ele disse que tem uma área de terra aí, latifundiário. Ipanema. Nós estamos gravando na sexta, mas todo mundo sabe que, né, na Austrália, Bolsonaro já é inelegível. Né? Isso daí eu acho que é... Olha, eu tuitei hoje, é bem interessante, né, que eu comparei o estilo de decisão da prisão de Lula com a inelegibilidade de Bolsonaro. A prisão de Lula foi liderada por um bando de arrivistas. Né? Sérgio Moro, Dallagnol, toda essa parte da mídia que a gente conhece. E aí eles arrastaram, fizeram manifestações, arrastaram o restante, arrastaram inclusive o STF, emparedaram o STF. Agora não. Essa decisão não está sendo tomada por arrivistas. Está sendo tomada com muita racionalidade dentro de uma instituição muito específica. Então, o estilo da decisão é muito diferente. Né? Uma decisão com pessoas irresponsáveis que não querem saber que impacto aquilo vai ter na vida das pessoas, e agora não, uma decisão com gente muito racional, que pesa e pondera tudo, que calcula tudo. Né? Então, é uma decisão muito estável e muito mirada no alvo. Né? E aquela decisão não era, né, prender Lula, né? Um negócio maluco, né? Um cara que tem voto aí, de volta aí. Né? Então, totalmente diferente. Eu acho que isso daí a elite retomou para ela o controle da política brasileira. Agora, qual é o resultado de tudo que a gente passou? Né? Da eleição de Bolsonaro em 18, também em 22, né? Ele está forte, etc. É que tem muitos políticos péssimos, de péssima qualidade, em diversos cargos importantes, inclusive governadores de estado. Gente que não veio da política, que não sabe como a política funciona. Isso ainda vai levar tempo para a gente se livrar desse pessoal. Vai acontecer, mas leva tempo. Né? Mandar eles lá para o Senado, enfim, para diminuírem um pouco o poder de mando deles. Enfim, Bolsonaro inelegível, pessoal. A gente já sabe que vai acontecer, né? Então vocês podem comentar isso à vontade para a gente encerrar o programa. É o seguinte, tem duas coisas aí. A primeira é que o pessoal está dizendo que por que não vão punir com inelegibilidade o vice do Bolsonaro? É muito simples, não vão punir o vice porque o vice não estava na reunião em Itamaraty. O fundamento de fato invocado para decretar o impedimento dele até 2030 é aquela reunião que ele fez no Itamaraty. Quer dizer, o uso do Estado, do bem público, da estrutura pública, né, da máquina pública para interesses eleitorais. Foi o que ele fez naquela reunião, né, lá no Itamaraty. Aquele fato, certo? É que o tribunal está olhando e dizendo o seguinte: isso é grave o suficiente para impor, certo, uma inelegibilidade, certo? Então vamos impor. Mas impor a quem? A quem praticou o ato. Certo? O vice não estava lá, ele não tem nada a ver com aquilo. Então é uma coisa que só atinge o Bolsonaro. Então, não tem mesmo que punir o general vice do Bolsonaro. Certo? Porque ele não tem nada a ver com aquela história. Assim, é uma coisa muito pessoal do Bolsonaro aquilo ali. Né? Tem que atingir a pessoa dele. E segundo, se discute o voto do ministro Raul Araújo, aquilo ali não é grave para impor a inelegibilidade e tal. Então, ele está apanhando, teve 3 votos já contra, ele está apanhando e vai apanhar até o final.
do julgamento, apanhou até o final do julgamento, nós já estamos no domingo, e, de fato, se a justiça eleitoral não estabelecer nortes, certo, seguros, o que vai... Amanhã o Lula vai concorrer à reeleição em 2026 e vai fazer o que o Bolsonaro fez, certo? E não vai acontecer nada. Então, assim, a democracia, ela pressupõe formas. Ela pressupõe formas, né? O direito é forma, né? Então, se alguém contraria uma forma e obtém benefício, vantagem no campo eleitoral, isso tem que ter uma sanção. E a sanção, nesse caso, é, de fato, a inelegibilidade. Entendeu? Então, o Bolsonaro foi tornado inelegível e vai ficar assim até 2013. O outro debate, Alberto, aí é assim... Não, peraí, o Bolsonaro é inelegível, mas o bolsonarismo não acabou. Então, mas, escuta... O Bolsonaro vai continuar sendo um cabo eleitoral importante. Lógico, mas eu quero... Assim, o Lula foi preso, a Dilma foi caçada, o Lula foi preso. O Lula mostrou uma resiliência, assim, um negócio espetacular, notável, a resiliência do Lula. Vamos ver se o Bolsonaro vai ter a mesma resiliência, certo? Porque o Lula estava num campo em que o campo em que ele estava se uniu em torno dele, certo? Eu duvido muito que o campo em que o Bolsonaro está vá se unir em torno dele. Eles vão usar o Bolsonaro. Na hora que puderem, vão descartar com a mesma velocidade. O Rocha, mas eu acho que isso que o Alberto está falando é o seguinte, do ponto de vista eleitoral, talvez seja até mais forte o Bolsonaro ficar inelegível e indicar, por exemplo, Tarcísio de Freitas, do que ele mesmo candidato, porque ele tem uma rejeição muito alta, saiu queimado aí com o governo dele. Então, se ele lança um cara mais de centro-direita, não, mas de direita mais moderada do que ele, né, ele dando apoio e uma sociedade muito polarizada, ele pode ficar muito forte. E aí vai depender do governo Lula, como é que vai ser o governo Lula nesses 4 anos. Assim, Lula vai ser reeleito. Ele só não é reeleito se tiver uma crise externa muito grave, né? Um choque. Né? Fora isso, o Brasil cresce um pouco. Mas ele está falando que não vai ser candidato. Isso não existe, cara. Isso não existe. Todo mundo que está em volta dele, ministros, deputados, vai dizer, pô, como é que você não vai ser candidato? E a gente vai ficar com a brocha na mão? Quer dizer, isso não existe. Se houver, só se for assim, o que eu vou dizer para você em relação a isso? Se tiver uma situação tão tranquila, absolutamente tranquila... Não existe. Essa situação não existe. Que o Lula seja prescindível, então vamos pôr aí um outro candidato, que o Lula não precisa nem ser candidato mais. Certo? Eu acho que não vai, a cena não vai ser essa. A cena vai ser uma cena de risco, de perigo, e, lógico, o pessoal que está no entorno deles, todo mundo que está aí, vai dizer, presidente, o senhor tem que ir para a reeleição, senão a gente corre o risco de perder. Aí, né? Depois de 2030, elege outro, depois ele volta em 2034, ele vai até 95. Ou teve um presidente, não sei se foi Malásia ou Indonésia, o cara foi eleito por 95 anos. Não foi? 95 anos? Foi na Malásia, Porra, cara, é isso. É poder que está em jogo. Mas eu tenho só uma dúvida, Rocha. Esses 8 anos de inelegibilidade inclui a eleição de 2030 ou não? Sim. Não, porque é o seguinte, vai valer a partir da eleição, né? Então, por poucos dias, ele vai poder concorrer em 2030. Mas o que significa poucos dias, Rocha? Acho que 5 ou 6 dias termina... Mas 5 ou 6 dias da eleição ou da convenção? Da convenção. Da convenção. Da convenção. Convenção. Então, ele só, na verdade, tinha que ser inelegibilidade por 12 anos. Tem a dosimetria, vai ser votado separado a dosimetria, tinha que ser 12 anos, porra. Eu acho que é o seguinte, tirando o Lula, assim, depois que o Jânio Quadros voltou e se elegeu prefeito de São Paulo, eu sempre botei um pé atrás com essa coisa de dizer nunca vai acontecer, tudo pode acontecer. Mas é o seguinte, a situação do Bolsonaro vai ficar muito difícil. Mas ele vai ficar aí fazendo motociata aí, vai ficar aí, pô. Vai ficar muito difícil, porque assim como ele vai ser uma liderança e tal, não sei o quê, mas ele também vai ter sempre essa rejeição que o Eustáquio falou. Isso é um problema para quem estiver perto dele também, entendeu? Eu acho que se o governo do Lula for bem, não tiver nenhuma bobagem, não tiver nenhuma tragédia, certo? A tendência é eles ficarem, o PT ficar 8 anos, e aí sim, ver quem vem depois. Aí é outra história. Maravilha, pessoal. Vamos terminar por aqui, pode ser?
Pode É ser. isso. Um grande abraço para Valeu, um vocês abraço. aí, né? Um bom domingo. Felicidades para todo mundo aí.